Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. E nossa aula de hoje vai ser sobre redação, de novo, novamente. Por quê? Porque estamos tendo nosso intensivo de redação. Isso mesmo. E hoje a gente está na reta final para a redação do Enem 2021. Então é legal que a gente foque nisso, fechou? O que a gente vai aprender hoje? Vamos falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai falar sobre o que não fazer e o que fazer nessa reta final para a redação do Enem. Como escrever uma redação sem base, porque nessa altura do campeonato a gente já tem que saber disso. O poder das citações e das alusões e o tema da redação, mais o bônus, tema da redação dessa semana que a gente vai fazer juntos, beleza? E que você vai fazer individual também. Então, bora lá. O que não fazer nos seus estudos de redação? Primeiro de tudo, nessa reta final, você não pode perder a sua frequência de escrita. Você precisa continuar escrevendo com a frequência que você escreve. Se você não escreve, é legal que você escreva, tá bom? Pelo menos uma redação na semana. Agora, se você escreve já uma redação da semana, em média, 2 redações, continua nesse ritmo. Se você está acostumado a escrever, tipo, 3 redações, a minha dica é que você pare de escrever essas 3 redações, que você escreva uma, no máximo 2 redações na semana, porque isso pode te desgastar e esse não é o objetivo agora. A gente não pode estar desgastado, beleza? A gente tem que estar bem inteirão para a hora da prova. Tentar mudar o seu modelo de escrita, o modelo que você já está acostumado, é um tiro no próprio pé. Por quê? Porque quando você está acostumado com o modelo de escrita e você vai lá e muda esse modelo, não é legal, né? Você vai ficar defasado, você vai ficar desacostumado. Então, o que eu faria se eu fosse você agora? Lidaria com o meu modelo de escrita e eu ia buscar aperfeiçoar o modo que eu escrevo. Não ia tentar arranjar muita moda, sabe? Fazer uma coisa muito diferente do que você está acostumado, porque isso só vai te atrapalhar nessa altura do campeonato. Insistir no uso de palavras que não funcionam não é o que você vai fazer, beleza? Então, você já sabe que aquela palavra não funciona, aquela palavra tá errada, você sabe que não pode ficar repetindo o mesmo, sabe? Quando a gente quer fazer uma retomada de um assunto, a gente vai lá e coloca o mesmo para parecer mais chique e tal. Não, isso é errado, isso perde ponto. Então, não insiste no uso dessas palavras que você já sabe que não funciona. Fechou? Não pode errar na proposta de intervenção. Tá bom? Porque assim, a gente já teve uma aula, essa aula tá aqui no YouTube, e a gente já teve essa aula sobre não errar a proposta de intervenção, tem uma fórmula exata, agente, meio, modo, detalhe e efeito, você sabe o que fazer e você sabe quais são cada um dos caminhos para fazer isso de uma forma excelente e tirar 200 nessa parte, a nota cheia na proposta de intervenção. Então não erra a proposta de intervenção, fechou? Não pode errar, porque você já sabe o que tem que fazer. E se você ainda está errando a proposta de intervenção, insista nisso. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Então, insistir no uso de conectivos rasos, que não são flexíveis, que não permitem a abertura, é o que você não vai fazer. Então, assim, eu já falei com você que é meu aluno, você já me ouviu falar muito sobre isso. Você que está me assistindo agora, talvez você ainda não tenha me ouvido falar sobre isso, vou falar de novo. A gente que escreve muita redação, que está estudando para o Enem, a gente precisa ter uma certa malandragem, uma certa malemolência. Então, não é porque você sempre tira uma nota ótima nas redações, que você tem uma diversidade de conectivos para usar. Conectivos são aquelas palavrinhas que a gente coloca na frente dos parágrafos, quando a gente inicia os parágrafos, por exemplo. Portanto, entretanto, destarte, são aquelas palavras que a gente usa para conectar o texto, fechou? Conectivos. Não é porque a gente tira uma nota boa sempre que a gente tem um amplo repertório de conectivos. Não. Às vezes a gente não tem. Eu, por exemplo, não tenho um amplo repertório de conectivos. Por quê? Por quê? Porque eu não tenho esse repertório. Porque eu decorei e me familiarizei com conectivos que dão certo para o meu estilo de escrita. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, em primeiro plano, no primeiro parágrafo da minha argumentação, e daí no segundo parágrafo dela eu coloco em segundo plano, e daí na minha conclusão eu gosto de usar a primeira palavrinha. Infere-se, portanto, que... Eu gosto de usar esses conectivos e eu os uso muito e dá certo. Então, assim, não insiste no uso de conectivos que não dão certo e que não são flexíveis para você usar em qualquer tema. Isso é perigoso, isso pode te afetar, principalmente nessa reta final, beleza? E
Uma coisa que eu vou te falar, e que muita gente, meus alunos perguntam pra caramba isso pra mim, é o seguinte: você não precisa ter um modelo de escrita de redação. Você não precisa ter um modelo de escrita de redação. Por que eu tô falando isso para você? Muita gente segue pessoas no Instagram, as pessoas falam assim: ah, eu tenho um modelo de redação. Modelo de redação, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou compartilhar aqui minha guia para você dar uma olhadinha. Esse é um modelo de redação muito interessante do Lucas Felp, que é um cara muito incrível que eu sigo lá no Instagram. E esse cara, ele fez o compilado das redações nota 1000 do Enem 2018 e vem fazendo até o Enem 2020, vai fazer nos próximos Enems, eu acho isso muito legal. Ele tirou uma nota muito legal na parte de matemática, quase gabaritou em matemática e tirou 1000 na redação de 2018. E então ele faz vídeos para o YouTube e para o Instagram, é muito interessante o conteúdo que ele produz. E ele tem um modelo de redação. É esse modelo aqui, ó, modelo de redação. Ele chega na prova já sabendo exatamente o que ele vai escrever em cada um dos parágrafos, ó. E ele deixa essas lacunas na cabeça dele para, então, colocar mais palavras ou retirar palavras, adequar esse modelo de redação a qualquer um dos temas que cair. É muito interessante, caramba, é muito legal, muito inteligente. Porém, você que não está acostumado a usar modelo de redação, não é agora que você vai fazer isso. Gosto muito de falar para os meus alunos que modelo de redação a gente não copia. Então não dá para você chegar e falar assim: ah, eu vou usar o modelo do Lucas Felp. Não, porque o modelo de escrita dele, o jeito que ele escreve, o jeitão que ele pensa é muito diferente do nosso, do meu, do seu. Enfim, a gente tem pensamentos diferentes, então não dá para a gente usar de modo assertivo, totalmente assertivo, o modelo de redação de outra pessoa. É por isso que você não vai tentar decorar um modelo de redação. Se você ainda não tem esse modelo, não faz isso agora, beleza? Isso pode te atrapalhar muito, muito, muito. Tipo, te atrapalhar muito. Uma coisa, um modelo de redação que você pode ter em mente, que se você ainda não tem um modelo de redação, é aquela ideia que eu sempre também falo para os alunos de introduzir, tipo assim, o que eu tenho que fazer na minha introdução? Eu tenho que apresentar minha tese, desenvolver ali, exemplificar, fazer uma citação e concluir. Isso é um modelo de texto, isso é um modelo de redação. Você sabe a estrutura da sua redação perfeitamente antes de escrevê-la. Isso é um modelo de texto, um modelo de redação. Você não precisa ter um modelo de redação com palavras específicas. Não, você pode ter um modelo de texto estrutural, como eu gosto de fazer, por exemplo. Eu gosto de ter um modelo estrutural. Então, eu sei que na minha introdução eu vou citar, vou exemplificar, vou trazer a minha temática e a minha tese. Daí, na minha argumentação, eu tenho que introduzir, desenvolver, exemplificar, concluir e dar deixa, né, para o próximo argumento. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer no meu plano na minha proposta de intervenção. E é isso que você tem que ter em mente. Você não precisa ter um modelo de redação decorado, tá bom? Esse link aqui do modelo de redação do Phelps, depois vocês dão uma olhada, tá aqui na descrição do vídeo, fechou? E também tá nos slides, se você já tá acessando os slides para estudar junto, fechou? O que fazer nos estudos de redação, faltando 2 semanas para o Enem? Então, o que você deve fazer nessas 2 semanas que faltam para o Enem? Primeiro de tudo, não se desespera, mano. Não se desespera. Tá ouvindo? Pausa para tomar água. Vai tomar sua água. Não se desespera, porque essa não é a hora de desespero. É a hora de você ser totalmente racional, frio e calculista. Um Thomas Shelby, beleza? Seja frio e calculista, porque é disso que o Enem precisa para ser executado. Ainda mais para fazer uma redação boa. Fechou? Então, você não vai lá para passear e chutar bastante. Você vai lá para fazer a prova e arrasar, mano. Você tem essa capacidade. E o que é que eu te sugiro fazer? Eu sugiro que você escreva entre 1 ou 2 redações por semana. Se você não está acostumado a escrever 2, escreve 1 mesmo, já está muito bom, tá? O desafio de fazer um plano de texto por dia. Aqui no YouTube vai ter vídeo sobre plano de texto, para você entender o que é esse plano de texto. Eu vou falar um pouquinho sobre plano de texto, acho que é muito importante. Mas plano de texto é basicamente um planejamento, uma base do que você vai escrever na sua redação real oficial. Você planeja o que você vai escrever na introdução, no argumento 1, no argumento 2, na proposta de intervenção. Você planeja, você faz um rascunho da sua redação. E fazer um plano de texto por dia é muito válido, muito válido.
Tenta fazer isso, porque aí você se inteira sobre vários assuntos, você consegue desenvolver uma argumentação, uma racionalidade ali dentro dos temas. Isso é muito importante para o Enem. Fazer isso uma vez por dia não é desgastante e é eficiente para você melhorar a sua capacidade de argumentação e de relacionar alusões históricas, citações e conseguir organizar o seu texto. Isso é muito importante. Pensar em temas de redação de acordo com notícias que você vê no jornal, na TV, na internet. Então, você viu uma notícia, tenta parar um pouquinho e pensar assim, caramba, qual tema de redação poderia estar relacionado a essa notícia? Assim você pode, quem sabe, acertar o tema do Enem, olha só. Mas você vai estar preparado para qualquer tema, porque você vai estar inteirado de notícias. E essas notícias você vai transformar, então, em temas para conseguir expandir o seu repertório. Isso é muito importante. Assistir a filmes, séries, ler livros, sair com os amigos, visitar lugares, porque só assim você vai ter repertório. E só assim você também vai conseguir relaxar um pouco. Isso é muito importante. Gravar, decorar, se habituar com conectivos que você gosta e que fazem sentido. Em vez de você usar atualmente, você pode usar odiarnamente, que tem o mesmo sentido, tem o sentido de nos dias atuais, de nos dias de hoje, atualmente. Mas essa palavrinha, ela é muito mais chique. Você gostou dela? Faz sentido para o texto ali? Então se habitua com ela, decora esse conectivo, decora uma preposição legal que você gosta de usar. Tenta fazer isso, tá? Isso é muito importante. Eleger palavras legais para usar na sua redação e se habituar com o uso delas também é uma coisa muito legal para você fazer nessas 2 últimas semanas. No seu plano de texto diário, coloca lá palavras que você pode usar na sua redação. Isso é muito importante, palavras sinônimos, para você expandir as palavras que você tem conhecimento, tá? E que fazem sentido para você, que não são muito diferentes do que você já está acostumado a usar. Escrever à mão sempre que possível. Então, se você ainda está na escola e vai fazer o Enem, mano, faz lição de casa à mão, escreve as coisas tudo à mão, larga de escrever as coisas pelo celular, porque no dia da redação você vai escrever à mão. Tenta escrever as redações, os planos de texto, tudo à mão. Isso é muito importante. A gente perdeu o hábito com a pandemia de escrever as coisas à mão. E é muito importante que a gente volte com esse hábito, pelo menos nessas 2 últimas semanas da prova, porque a gente está desabituado a escrever à mão e a gente vai ter que escrever a redação à mão. Isso é muito importante, tá? E beleza. Quando a gente chegar lá na prova do Enem, a gente vai se deparar com um tema. E se esse tema for um tema nada a ver, um tema que você ainda não está preparado para escrever, que você talvez não tenha muito repertório, você não tem base, e agora, ferrou? Não, se liga. Textos motivadores, fórmula de texto e objetividade. É disso que você precisa para saber escrever sobre um assunto que você não está tão inteirado assim. Se liga, olha como vai funcionar. Você vai chegar lá na prova do Enem, antes de fazer as questões de linguagens, você vai lá, linguagens e humanas, você vai lá e vai dar uma olhadinha no tema da redação, para você já ir pensando sobre aquilo, fechou? Daí você vai fazer lá a sua prova, as questões, não sei se você vai fazer humanas primeiro ou linguagens, ou ali simultâneo. Você vai chegar na hora de fazer a sua redação. Você já sabe que você não tem muita base para escrever sobre aquele tema. Então, você vai se aprofundar nos textos motivadores. Você pode olhar os textos motivadores e pensar em similaridades de assunto dentro do texto motivador. Por exemplo, se, sei lá, o texto motivador estiver falando sobre a ineficácia da vacinação, sei lá, você pode pensar em algo similar a esse ponto. Por que a ineficácia, por que a vacinação está ineficaz? Pensa nisso. Qual que é o motivo? Você pode usar isso no seu texto. Isso não é cópia do texto motivador, não é cópia do texto base ali para você se motivar. Por quê? Porque você não está copiando. Você não está copiando a ideia, você está ali interpretando e buscando uma ideia similar a esse assunto. Aline, eu posso usar a mesma ideia? Não, você não pode usar a mesma ideia, porque você pode perder ponto, você pode ser descontado ponto por isso. Então, não usa a mesma ideia, mas você pode usar ideias similares, ideias parecidas com aquela do texto motivador. Principalmente você não tem base para escrever, fechou? Desmembramento do tema proposto. Exemplo, a democratização do acesso ao cinema.
teve esse tema esses últimos anos. Lembram-se disso? A democratização, o que é democratização? É você permitir o acesso, certo? Democratizar é você dar o acesso a todas as pessoas que quiserem ter aquele acesso, todas as pessoas que desejarem. Cinema, o que significa cinema? O que ele representa? O que essa democratização do cinema, do acesso ao cinema, representaria para a população? Então, desmembra o tema proposto e vai pensando, reconheça os pontos contra e os pontos a favor dentro daquele tema. Assim, você pode escrever uma redação. Quando você tem um tema e você consegue ver pontos, um ponto contra e um ponto a favor, pelo menos, você já tem uma redação. Você já tem uma redação. Isso aqui vai ser o seu argumento, um ponto contra, um ponto a favor. Então, a proposta de intervenção para resolver esse ponto negativo que você achou. Pronto, você fez uma redação. Falei disso no modelo de texto, lembra da nossa aula passada que também tem aqui no YouTube. Então, sempre tem uma fórmula mágica. E você não precisa se desesperar contra isso. Talvez o tema do Enem seja sobre algo que você não domina. E tudo bem, você vai saber escrever. Por quê? Porque se você conseguir achar um ponto positivo e negativo dentro daquilo, já era, fi. Você escreve a sua redação, tá? Então, uma fórmula mágica para você fazer isso é, primeiro, refletir sobre o tema da redação. Depois, desenvolver as ideias iniciais, ou seja, tentar estruturar na sua cabeça o que vai ter em cada um dos parágrafos, tá? Utilizar conectivos. Se você já não tem muito domínio sobre o assunto, você não pode deixar de usar conectivos, porque daí você vai ser coerente sobre o que você está dizendo. Não esqueça de fazer isso. E depois revisar o que você escreveu, porque às vezes não tem sentido, porque você não tem muita base para escrever, e daí você revisa e vê que realmente não tem sentido, e reescreve aquilo, tenta readequar. Isso é muito importante, tá bom? Então, quando você não tem base, é só você mergulhar no texto motivador, usar a fórmula mágica de interpretação de texto daquele texto motivador e tentar reconhecer pontos argumentativos, viés ideológicos, pontos positivos e negativos, contra e a favor, dentro daquele tema, e assim você vai conseguir fazer uma redação de boa. Garanto isso para você, fechou? Agora, nesse momento, é hora de você sentar e se perguntar assim: eu consigo entender as propostas de redação que eu ando fazendo? Se eu consigo entender, opa, é isso. Você tem um ponto aí. Consigo elaborar uma boa proposta de intervenção? Opa, já temos outro ponto. Consigo organizar meu texto e as minhas ideias? Domino a língua padrão? Por que eu estou te perguntando isso? E por que você tem que se perguntar isso? Porque essas são as 5 competências do Enem. Olha só, as 5 competências que você vai ser avaliado é basicamente isso aqui: domínio da língua portuguesa, entender a proposta de redação, organização e argumentação dentro do seu texto, conhecimentos dos mecanismos linguísticos e elaboração de uma proposta de intervenção. Você tem que saber fazer isso aqui para tirar uma nota legal na sua redação. Aline, e agora? Porque assim, eu não consigo entender a proposta de redação, talvez eu não consiga elaborar uma proposta de intervenção, não consigo organizar meu texto e as minhas ideias, tem algumas lacunas aqui, tem algumas coisinhas que eu não consegui responder. O que a gente vai fazer então? Essas daqui são as 5 competências do Enem, tá? O que você vai fazer se você não consegue entender a sua proposta de redação? Lição de casa, para você que não consegue entender a proposta de redação, que tem dificuldade. Você vai ler propostas de redação e escrever planos de texto com essa proposta, tá? Aqui embaixo na descrição, lá no Drive do Grupão de Estudos do Ajudar para Crescer, tem uma pasta com vários textos base, textos motivadores de proposta de redação. Você vai lá e você vai ler essas propostas e vai tentar fazer um plano de texto bem básico, fazer uma interpretação dessa proposta e pensar no que você escreveria. E assim você consegue, nessas 2 semanas, desenvolver uma habilidade muito grande de entender propostas de redação, tá? Dependendo da sua dificuldade, é legal que você faça isso umas 3 vezes na semana, umas 2 vezes na semana até o dia do Enem. Dependendo da sua dificuldade, é legal que você faça todo dia, tá? Se você já for escrever o plano de texto diário, que é o desafio que eu te coloquei, você nem vai precisar estudar tanto, né? Bora lá. Se você não consegue elaborar uma boa proposta de intervenção, amigo, então você vai montar proposta de intervenção sobre temas variados, até ficar bom nessa bagaça. Você vai pegar também os textos motivadores lá,
lá do Drive. Se você não quiser, pode pegar de outros sites da internet. Você vai montar propostas de intervenção para esses temas. Lembrando que a sua proposta de intervenção tem uma fórmula. Não precisa entrar em crise, não tem crise. Você vai ter que escrever agente, meio, modo, detalhamento e efeito dessa solução, dessa proposta de intervenção para a problemática que você achou e que você discorreu no seu texto. É tranquilo. Tudo tem uma fórmula para você seguir. Eu consigo organizar o meu texto e minhas ideias? Ixi, não consigo. O que você vai fazer? Ler redações nota 1000 e se basear nelas para a organização dos seus textos. Então, você vai ler redações nota 1000, que também tem lá na cartilha do FELP, lá no Drive de Estudos, tem uma pastinha que está escrito Estudos de Redação. Lá tem todas as cartilhas do Lucas FELP para você se deliciar, você mergulhar ali e ler aquelas redações nota 1000 e ver o que eles fizeram para conseguir organizar as ideias. Organização de ideias é basicamente uma boa argumentação, ou seja, um bom repertório, um bom jeito de ver aquela situação e escrever sobre ela, e também o uso de conectivos. Muitas vezes, se você usa conectivos, se você usa conjunções, você tem uma boa organização textual, você tem uma boa organização de ideias, usa a vírgula direitinho e tal. Então, se você consegue fazer isso, você já tem um ponto a favor de você. Tá? Mas se você ainda tem dificuldade, leia redações nota 1000 para você se inteirar sobre o que o pessoal faz para chegar nessa nota. E o domínio da língua padrão é consequência de tudo que você vai fazer aqui. Você vai ler, ter contato com o texto e você vai dominando aos pouquinhos a língua padrão, a linguagem padrão portuguesa. Isso é consequência, tá? E agora que a gente já falou um pouco sobre as competências do Enem, o que você tem que fazer para melhorar em cada uma dessas competências nessas últimas semanas para a prova, é hora de falar sobre alusões e citações. E a gente vai ter uma aula só para isso, tá bom? Mas resumindo aqui, dando uma introdução a elas, seguinte, alusão e citação, eu nunca vi uma redação nota 1000 que não tivesse uma alusão ou uma citação. Porque elas são poder, meu amor. Tá vendo as 5 competências aqui do Enem? Essas 5 competências aqui, elas, é o jeito que eles te avaliam, mas eles te dão um ponto a mais por alusões e citações. Olha só que ótimo. Quando você faz uma boa alusão, uma boa citação, você ganha ponto a mais. Ulala, é isso que a gente quer, né? E as alusões, muita gente confunde o que é uma alusão e o que é uma citação. E a gente vai ver isso agora, beleza? A alusão, ela faz uma referência explícita ou implícita ao tema referenciado. Já uma citação, ela está diretamente ligada à propriedade intelectual do autor, fazendo uma referência explícita. Ou seja, uma alusão, ela pode estar, ela é uma referência, certo? Sobre o tema que tá sendo tratado, mas ela pode ser direta ou indireta. Você pode falar assim, fulano falou tal coisa. Ou você pode falar exatamente ali no texto que o fulano falou. Exemplo disso, tem uma frase do Hobbes, que ele fala assim, Hobbes ele é um filósofo contratualista, cai muito no Enem também, dá uma olhada nisso. Hobbes fala que o homem é o lobo do próprio homem. Se eu não lembrar dessa frase, o homem é o lobo do próprio homem, na hora de escrever ali na minha redação, eu posso citar parafraseando. Eu posso fazer uma alusão a essa ideia, ao Hobbes. Então, eu posso falar assim, de acordo com as ideias filosóficas de Thomas Hobbes, o homem tende a ser o lobo do próprio homem, e daí eu explico essa afirmação. Eu fiz uma referência implícita ao Thomas Hobbes, porque eu não escrevi exatamente o que ele estava dizendo. De uma forma explícita, ou seja, direta, eu colocaria entre aspas que o homem é o lobo do próprio homem, segundo Thomas Hobbes. E isso também é uma citação. Citação é quando você está diretamente citando aquela pessoa, aquele intelectual, aquele autor, fazendo uma referência explícita. Olha aqui, citação direta é a citação na qual se transcreve o conteúdo original, entre aspas, citando o autor antes ou depois da fala. Você pode falar assim, de acordo com as ideias de Thomas Hobbes, Ou você pode falar assim, o lobo é o lobo, meu Deus, o homem é o lobo do próprio homem, segundo as ideias de Thomas Hobbes. Você pode citar antes ou depois, tá tudo bem citar o autor antes ou depois, tá de boa. Você não pode só esquecer de citar o autor.
Olha aqui, coloquei 2 exemplos para vocês entenderem o que é uma citação direta e o que é uma citação indireta. Direta seria, segundo o artigo 1º da Declaração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ele citou diretamente o que tem no 1º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha essa citação indireta usando esse mesmo artigo. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm o direito de serem livres e serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. Ele falou a mesma coisa, só que ele parafraseou. Isso aqui é muito mais recorrente do que isso aqui. Muito mais recorrente. Por quê? Porque não é você, talvez não lembre exatamente da frase, mas você pode parafraseá-la, você pode citar de forma indireta com as suas palavras. Sem perder o sentido original, né? Pausa para água. Hidratação. Hidratação, galera. Bora. Mas fica ligado em relação às suas citações. As citações, elas podem melhorar o seu texto, mas cuidado para não exagerar com a citação. Então, a citação ela não deve ocupar um espaço muito grande do seu texto. Você está colocando a citação só para dar mais veracidade ao que você tem para falar, ao seu argumento principal. Então, não enrola muito na sua citação, deixa ela objetiva, tá? Não exagera na sua citação. Ela realmente se encaixa ao tema, então às vezes a gente dá uma viajada. Eu mesmo, nossa, eu viajava muito, viajo ainda às vezes em relação a citações. Às vezes eu coloco uma citação, uma série, um filme, uma música, nada a ver com o tema, e aquilo é me descontado. Normal, porque não tem nada a ver com o tema, não entendi direito a proposta de intervenção, provavelmente. É isso que o corretor pensa quando ele corrige a redação. Só use uma citação se estiver seguro do que está sendo dito. Se você não lembra a fonte da citação, mano, esquece isso. Só use uma citação se você estiver seguro do que aquilo está sendo dito, do que aquilo está querendo dizer. Óbvio que todo mundo já deu aquele migué de falar assim, segundo o IBGE, falar um dado. Mas não pode fazer isso, porque se o corretor for lá, conferir o que você está falando e não for verdade, você vai perder ponto. Relacionar a citação de forma coerente ao que está sendo desenvolvido por você. É muito importante. Não utilize esse elemento sem um propósito claro. Se você não tem um propósito claro para estar utilizando a citação, então, mano, nem cita, tá? É muito melhor você fazer uma redação mais coerente possível, sem citação, do que você colocar uma citação só para falar, coloquei uma citação lá, vamos ver se eu ganho ponto. Não. Se ela não estiver bem articulada, você vai perder ponto se você usar ela. Não evita colocar citações na conclusão da sua redação. Sempre tenta colocar no desenvolvimento do seu texto, alinhando com os seus argumentos. Sempre tenta colocar na sua introdução para iniciar, justificar uma tese, uma ideia que você vai querer tratar no texto. Busque citar pessoas que tenham valor, credibilidade, relevância naquele tema que está sendo tratado. Se estiver falando de educação, por exemplo, é legal que eu cite Paulo Freire, por exemplo, tá? Não precisa ser o Paulo Freire, mas pessoas que tenham relevância ali, coisas que tenham sentido naquele contexto. Não dá para falar de educação e citar o Calypso, tipo, não tem nada a ver. Então, tenta colocar, nichando o que você está querendo dizer no texto. Colocar citações breves, objetivas, é o que o avaliador quer, porque ele quer saber sobre as suas ideias, e não sobre o discurso de outra pessoa que você está colocando ali. Aqui eu coloquei algumas citações para vocês usarem no Enem, alguns sites muito legais de citações muito importantes e flexíveis para você conseguir adequar em vários temas do Enem. E aqui eu coloquei alguns textos motivadores para você redigir a sua redação da semana. A gente tem 2 temas de redação essa semana e lá na pasta do Google Drive você pode ter acesso a esses textos motivadores. Tá bom? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha conseguido te ajudar e te esclarecer algumas dúvidas que você tem sobre essa reta final. No mais, eu quero te desejar uma boa sorte, eu quero te desejar calma nesse momento, porque a gente precisa. Eu sei que dá um frio na barriga, mas lembra que a gente tá junto, que você não tá sozinho vivendo isso, e que, mesmo que seja o Enem, é uma prova. Tá? Isso não mede seu esforço, isso não mede a sua dedicação, que eu sei que você está tendo, que eu sei que você está trabalhando duro nisso, tá bom? Você também sabe disso. Então, fica tranquilo, o dia está chegando
vamos se preparar e vamos fazer uma preparação consciente, uma preparação racional, tá bom? Vamos tentar ser frio e calculista nos nossos objetivos. E não esqueça de descansar e beber água. Hidratação, gente. E um docinho também faz bem, fechou? Tamo junto, até a próxima. Se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreve aí no canal, bora ajudar a gente. Manda esse vídeo pro seu amigo se você gostou. E é nóis, beijinhos.